Amados irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Senhor, sejam assim bem-vindos mais uma vez dentro desta humilde casa, no qual, como de costume, nós viemos aqui nesta noite de hoje e vamos abandonar nesse instante um pouquinho tudo que pertence à terra, vamos deixar tudo lá fora e ter os nossos pensamentos aqui, voltados justamente para o estudo desta noite de hoje. Então, que cada qual dos irmãos e irmãs possam fixar os seus pensamentos ou esforçar por tê-los nesse instante aqui dentro desta casa. Como nós sabemos, o nosso irmão Calazans está aí nessa noite de hoje, vai trazer esse estudo para nós, não é? Que o irmão seja sempre bem-vindo, ele e as nossas irmãs também, certo? E antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão, vamos reunir os nossos pensamentos e, através de uma prece, pedir ao Senhor pela abertura da nossa reunião desta noite de hoje. Amado irmão Jesus, é com as vossas bênçãos estamos aqui reunidos. Ainda trazemos conosco uma força de vontade pequena, mas que ela, à medida que nós fomos abraçando cada vez mais essa belíssima doutrina e nos instruindo, vai aumentando cada vez mais gradativamente, para que assim possamos enriquecer-nos intelectualmente e também moralmente, segundo as nossas disposições favoráveis na prática do amor, da justiça e da caridade. Que vós nos ensinaste e deixou essa cartilha abençoada que é o Evangelho para a nossa instrução individual. Então, irmão maior, aqui estamos e aqui permanecemos nesse instante buscando cada vez mais uma oportunidade de instrução individual. Que a vossa luz se faça em nosso meio e assim, irmão maior, que vós nos abençoe, reforça, ilumina-nos na noite de hoje. Pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Bom, nesse instante, conforme foi dito, o nosso irmão Calazans, vai trazer o estudo para nós nesta noite de hoje. Que todos possam assim prestar atenção, porque o tema é excelente para todos nós. Nesse instante, passo a palavra ao nosso irmão. Boa noite. Boa noite. Que Jesus possa nos amparar nessa reflexão, nessa noite. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar retornando à casa, por passar esses 40 minutos, 45 minutos aqui em reflexão, para nos ajudar nessa nossa jornada, nessa caminhada. Eu trouxe uma mensagem da Jesus no Lar, sobre a filha de Chico Xavier, pelo Espírito Minério Lúcio, com o título O Talismã Divino. Nessa mensagem narra que Jesus estava na casa de Simão Pedro, numa reunião familiar e estudos ali da sua pregação, especialmente dos seus apóstolos. E durante esse evento, Isabel faz uma pergunta para Jesus. Diz ela: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos verificar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Isso acontece conosco também. Muitas vezes nós queremos alguma facilidade, alguma coisa que possa resolver os nossos problemas, algo mágico,
possa resolver as nossas dificuldades, que a gente possa ser beneficiado, né, por esse objeto, por algo. Né? Mas com relação a talismã, o que diz a doutrina espírita sobre talismã? Está no livro, eu trouxe uma citação que está no livro dos médicos, né, no livro 282, perguntas 17, quando Kardec pergunta, né, certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns? Os espíritos responderam: essa pergunta já é desnecessária. Portanto, bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. São pessoas que acreditam no talismã. Aqui eu coloquei vários, né, objetos, fica, né, trevo, carinho. Então a pessoa coloca esses talismãs como algo que tivesse um poder de influenciar. Mas os Espíritos respondem que nenhuma ação exerce esses talismãs. É as pessoas que acreditam nisso, que colocam fé naquilo. Às vezes, por exemplo, vamos citar no caso de uma vela. Acende uma vela achando que a vela teria o poder de iluminar a nossa vida. Mas às vezes serve, sim, né, como concentração. Você concentra ali, tranquiliza a mente, faz uma prece, mas poder a vela tem? Não. E os demais objetos também. O que vai influenciar isso tudo são os nossos pensamentos. Nosso pensamento sim pode atuar de tal maneira na nossa vida que a gente possa, tendo confiança, tendo fé, a conseguir algo. Mas é o pensamento que está atuando, e não um objeto. Mas qual foi a resposta de Jesus a essa pergunta de Isabel? Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Aqui eu trouxe só algumas considerações sobre esse talismã que a gente está falando. Ele fala que tem sim, um talismã, que tem esse poder. Que talismã é esse? O tempo. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E ele explica por que ele considera o tempo. Diz ele: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Este momento, este instante. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína, são iniciadas com a colaboração do dia. Este momento é um divino talismã que foi concedido por Deus, por estarmos aqui nessa casa. Eu falei, esse tempo, essa oportunidade, o dia de hoje, é esse talismã que devemos usar. E que poderemos sim obter, maravilhoso poder, milagrosos recursos. É o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, hoje, neste momento, nesse instante. Que hoje nós podemos estar neste momento aonde? Às vezes fazendo coisas boas, mas muitas vezes estamos desperdiçando o tempo. Então, isso que Jesus veio trazer para a gente sobre esse divino talismã, que é aproveitar o tempo que nós temos. Porque a gente pode garantir o tempo de amanhã, o dia de amanhã? Não.
Então, é esse instante que nós temos que valorizar. Tem uma mensagem de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Tempo, onde ele faz uma reflexão sobre uma fala de Paulo a Romanos 14:6, quando Paulo diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, aquele que é ingrato, aquele que não aproveita o tempo, essa concessão divina, esse talismã, do dia. E aí, num dos trechos, o Emmanuel inicia dizendo: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Muitas vezes deixamos para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. Deixamos buscar os valores do Espírito lá para frente. Às vezes deixamos de praticar o bem achando que tem tempo. Quando eu aposentar, quando eu não tiver mais nada para fazer, aí eu vou pensar nisso. Desperdiçando o tempo. A oportunidade. Como diz um amigo meu, o cavalo arriado só passa uma vez na frente da nossa janela. Se a gente não montar no cavalo, quando virar? Ou quando estamos numa estação de trem, o trem para. Abre a porta. Nós estamos na estação. Mas agimos, vamos na direção do trem. O trem não vai nos colocar também, não. Nós temos que ir, caminhar. E depois vai embora. E quando virar o próximo trem? E quando vier, será que nós temos condições de entrar no trem? Então, nós abusamos desse tempo. Com outras preocupações com aquilo que realmente devemos ter, que é o nosso aprimoramento moral. O propósito de nós estarmos encarnados é o quê? É passarmos férias aqui, não. É trabalharmos para a nossa evolução. Aproveitar essa oportunidade. O Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel, que ele sempre amplia a nossa visão sobre os fatos. Tem um ideal espírita, uma mensagem chamada Hoje Sim, ele coloca: ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Chamando a importância deste momento, do dia de hoje. Aliás, quando a gente levanta, acorda pela manhã, a primeira oração que devemos fazer a Deus é: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Eu podia ter desencarnado a noite. Não, nova oportunidade. Mas inicia uma nova jornada. Para me escrever a minha história, para me construir a minha história, para me modificar a história no livro da vida que eu tenho feito, que eu tenho escrito até hoje. Mudar a maneira de ser, mudar a história. E aí a gente vê, eu trouxe 2 exemplos de pessoas narradas no Evangelho que aproveitaram a oportunidade, o momento, não deixaram para depois. Um deles está representado por Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, uma pessoa odiada na comunidade, porque era um judeu cobrando impostos para dar para uma pessoa que era para quem estava dominando lá, que eram os romanos. E além disso, ele embolsava o dinheirinho também. Ele se corrompia, porque cobrança de impostos. E aí ele ouviu, já tinha ouvido falar de Jesus. E naquele dia, que ele estava lá na cidade, lá na aldeia dele, ele percebeu que Jesus estava ali. O que ele fez? Foi ter esse encontro com Jesus. Aproveitou a oportunidade. Mas tem um problema.
tinha um problema, tinha uma dificuldade. Ele era baixinho, né? Como narra lá no texto. E sempre uma multidão acompanhando Jesus. Então, assim, como que eu vou ter esse contato com Jesus? Ele chegou, olhou lá na frente e tinha o quê? Tinha uma árvore. Sicômoro, né? Ele chegou, correu à frente da multidão, foi lá, subiu na árvore, ficou pendurado na árvore. O que aconteceu? Jesus passando por perto, né? Observou ele. E aí? Zaqueu, eu até conheci pelo nome, Zaqueu, desça daí que hoje eu quero estar na sua casa. E foi a partir desse encontro que Zaqueu mudou de vida. Ele prometeu a Jesus reparar, né, todo o mal que ele tinha feito, todo o dinheiro que ele tinha pego dos outros, devolver. E a partir daquele momento, ele mudou de vida. Aproveitou o hoje. A hora de fazer, mudar, construir uma vida nova. E isso acontece conosco. Porque a gente vê um personagem e coloca esse personagem distante. 2000 anos atrás. Mas aparece oportunidade para nós. Só que nós somos desatentos. Nós deixamos para Deus. Para a gente dar essa guinada na nossa vida, essa mudança na nossa vida. Um outro caso é a mulher hemorroísa. 12 anos, né, com hemorragia, né, já foi, tinha ido em todos os médicos, não conseguia a cura. Né, por ter esse sangramento, ela era rejeitada na sociedade. Porque uma mulher no período de menstruação naquela época, e a dela era constante, né? A pessoa naquele período menstrual, ela não podia estar numa igreja, estar na sinagoga, ninguém podia aproximar dela, ela não podia, né, ir onde que ela sentasse, ninguém podia sentar, porque senão a pessoa ficava contaminada. Olha o preconceito, olha a discriminação que ela teve durante 12 anos que não foi amarrada. Também ouvi falar de Jesus. Também verificou que ele estaria em determinado local. O que ela fez? Foi atrás. Aproveitou aquela oportunidade. Mesmo sabendo também da dificuldade de encontrar com Jesus, a fé dela, né, a convenceu a ir ao encontro dele e falou: olha, basta me tocar na sua veste que eu serei curado. E foi o que aconteceu. E naquela multidão toda, né, Jesus pergunta a hora que ela tocou nele: quem me tocou? Pedro falou assim: mestre, essa multidão toda, como que eu posso saber? Mas Jesus fala: de mim saiu. Então a vontade dela de querer curar, né, promoveu o quê? A cura. Jesus, ela se aproxima, ela se identifica. Jesus fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aproveitou a oportunidade. O tempo. Continuando a mensagem, o Emmanuel coloca: a velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. Matar o tempo, né? Quando a gente quer matar o tempo, não quer fazer nada. A gente quer. Que ocupação que a gente quer ter? Nenhuma. É claro que quem trabalha tem que ter um momento de descanso. Descanso faz parte. Mas nesse descanso, o que nós estamos fazendo? Se nós dividirmos, né, o dia, né, quantas horas nós estamos dormindo, quantas horas nós estamos trabalhando e quantas horas nós estamos fazendo. E como nós estamos aproveitando esse tempo? Buscando que. Porque às vezes nós perdemos o tempo. Nesse tempo nós estamos aqui, hoje em dia, né, nas redes sociais, cuidando da vida dos outros. Fofoca. E a fofoca hoje não está na rua, não, está aqui, ó, no dedinho. Vamos passar.
onde a gente recebe uma mensagem, nem checa, coisa ruim, e a gente repassa. Para quê? Se chegou algo que não serve, para que eu vou propagar aquilo, divulgar aquilo, disseminar aquilo? Então a gente pode sim usar as redes sociais para algo que vai nos elevar, que nos vai trazer algo positivo. Porque Joana de Ângeles faz o seguinte comentário na mensagem chamada Hora Vazia. Diz ela: cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Se por alguma circunstância surge-te uma hora vazia, preencha com uma leitura salutar, ou uma conversação positiva, ou um trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer. Mas não esse prazer mundano, esse prazer, né, ilusório, voltado simplesmente para a matéria. Então nós podemos sim, e o povo precisa de descanso. Mas tem que saber o que nós estamos fazendo para essa hora. Não tem hora vazia, né? Quem atua em cima de nós nessa hora vazia? A gente está desconectado, está vigilante, as influenciações são grandes. Trabalhando com aquilo que temos dentro de nós, a gente não pode culpar o demônio, né? Ou nós espíritos obsessor. Não. Ele está trabalhando com o que nós temos dentro. Com os desejos que nós temos dentro de nós. Eles não colocam nenhum desejo, né, menos feliz e nós não. Então a nossa invigilância, a nossa desatenção, a nossa, nosso falta de compromisso com os nossos objetivos aqui na Terra, nos levam ao quê? A entrar em sintonia com as coisas menos felizes. Então é esse cuidado da hora vazia que nós vamos ter. O que nós estamos fazendo? Prossegue o Emmanuel. Os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Aí lembramos da parábola do homem insensato. Está mais preocupado que em aumentar o celeiro, porque a colheita foi boa, né? E aí, na parábola, o Senhor fala para ele, né? Está juntando isso para quê? E se amanhã eu vier te chamar? Não que a gente não tenha que ter preocupação com as coisas materiais. Temos sim, nós não temos necessidades. Né? Próprias da saúde, da sustentar a família. Precisamos das coisas materiais. Mas não pode ser prioridade. Não pode ser o único objetivo nosso. Muitas vezes gananciosamente, muitas vezes para adquirir isso usando recursos reprováveis. Então, cuidado, né? A gente precisa da matéria, mas temos que buscar os tesouros do Espírito, aquilo que realmente vamos levar de volta ao plano. Quando vamos para a nossa verdadeira casa, não é aquilo. Tudo que é externo vai ficar. E nem o corpo, né? O que nós vamos levar? Como coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As qualidades morais, as virtudes, o bem que nós fizemos, como também o mal que nós fizemos, que estamos levando. E aí, quem está plantando vai colher. Aí ele fala, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Se eu vir para cá e não cumprir aquilo, né, que eu assumi no plano espiritual de executar, vou ter que voltar novamente. Tem que repetir. Porque eu usei mal o tempo.
Aliás, é colocado para nós, né? Os nossos amigos espirituais. Que o sentimento nosso maior, quando se retorna ao plano espiritual e tem a consciência, né, do que nós fizemos nessa encarnação, o sentimento é de decepção. Por todas as oportunidades que nós tivemos para dar um passo a mais na evolução e não fizemos. As oportunidades que nós perdemos. Por isso, né, vamos de experiência em experiência, repetindo experiência, repetindo. Ele continua, em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser o Senhor. Porque nem tudo que nos acontece nessa encarnação foi programado, não. Aliás, a maioria de situações que nos acontecem, de adversidades, de dificuldades, né, são resultados de quê? De nossa escolha, do nosso livramento nesta encarnação, de escolhas equivocadas que nós fazemos. A todo momento nós estamos decidindo, a todo momento. Como eu falei anteriormente, a meia hora atrás vocês decidiram, vou ou não vou à casa do Espírito? Decisão nossa. A minha palestra era ter sido no mês passado, né? Com dificuldade eu não pude. Marco para frente. Tem que fazer. Vou deixar de passar a oportunidade de estar repetindo com vocês, de estar aprendendo, porque é para mim também isso. Porque às vezes acontecem situações que nos impedem de fazer as coisas hoje. Eu não posso. Mas vai ter oportunidade à frente. Eu não posso perder essa oportunidade. Então, o tempo passou, né? Ontem já foi. Tem uma mensagem de Emmanuel que está em Pensamento e Vida, com o título Hábito, lá ele fala do círculo vicioso das reencarnações. Eu trouxe um trecho aqui dessa mensagem, quando ele diz: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, do rio de hábitos, aos quais nos ajustamos sem resistência. É um hábito. Você tentou ter uma certa vontade. E esse hábito, né, vai nos induzir o quê? A essa rotina que ele fala ali. Está sendo repetido. Então, reencarnações é que nós estamos lembrando. Nós estamos repetindo os mesmos ciclos, as mesmas situações, as mesmas dificuldades. Estamos repetindo. Análogas entre si. Então, aliás, né, concordo para nós, essa é a melhor nossa. Melhor encarnação nossa. A gente não pode repetir novamente os erros do passado. Mas que erros são esses? Ora, vamos analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quais os nossos desejos do dia a dia que predominam na nossa vida. A gente pode analisar. Como colocou o Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Vamos saber o que eu tenho feito, o que eu tenho agido, dentro do lar e fora do lar. Quais são as minhas preocupações? O que eu foco mais no dia a dia? A gente começa examinando isso aí, a gente vai constatar aquilo que é a nossa tendência. Porque somos espíritos perfeitos. Todos nós somos espíritos perfeitos. Vivendo essa experiência. Então, nós temos essa tendência enraizada muito dentro de nós, como hábitos. Né? E, como
embarcações ao gosto da correnteza. E às vezes, como dizem aquelas músicas, deixa a vida levar. A vida leva eu. Olha aí. A gente vai, o quê? Se deixando iludir, pelo canto da sereia, porque todo mundo está fazendo isso. A gente não tem controle do nosso barco, dessa vida. Não tem controle. E contamos com quem para nos ajudar? Com Jesus, com seus ensinamentos, para a gente guiar esse barco numa direção certa, no rumo certo, não ficar ao léu. E prossegue ele: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das formas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Então, evitar temos que tomar rumo diferente. Porque se eu continuar repetindo os mesmos procedimentos que eu tenho feito até agora, qual é o resultado? Os mesmos que eu tenho tido. Se eu quero algo novo na minha vida, eu tenho que fazer algo novo. Eu tenho que mudar. É fácil? Não. Mas a doutrina nos consola. O que vai contar? É todo o esforço que nós estamos fazendo para a melhoria, para domar essas más inclinações. Eu estou me esforçando realmente? Ou é aquela vontade frouxa? Segunda-feira eu começo, hoje não, já foi depois. É hoje mesmo. A mudar para me ensino em direção a mais alto, né? O caminho aos ciclos mais altos. No livro Conduta Espírita, de André Luiz Socrafite e Paulo Vieira, tem um capítulo que fala sobre o tempo. Né? Perante o tempo. Qual deve ser a conduta do espírita com relação ao tempo? Diz ele, eu trouxe ali alguns trechos, né? Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasistas e demasiado divertimento. Demasiado. A gente tem que divertir sim. Mas se você souber, divertir. Né? Conversações. Aliás, na reunião de não se pede que a gente tenha aquele ambiente que tem uma conversação mais. Né? Quando a gente adentra uma sala de junto, não tem, né? Tentar equilibrar. Mas esse trabalho tem que ser feito o dia todo. Não só naquele momento. Então a gente deveríamos criar esse hábito de vigiar esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, para né, não entrar em polêmicas, não entrar em melindres, em conversas que está mais para denegrir a imagem do outro. Nada produtivo. Prossegue ele. Fugir de chorar o passado, esforçando-se por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do passado. Porque não adianta ficar lamentando. Eu errei, sentimento de culpa, né? Sou infeliz, não tem jeito, já vou com um braço. Não, gente. Peraí. Erramos, todos nós erramos. Agora, o que eu estou fazendo para reparar, para corrigir, para não errar mais, ou para diminuir a quantidade de erros? Fazer diferente. Então, errei, tá? Porque mesmo com esses ensinamentos, estudando ali, a gente vai ver essa porta aqui, o ambiente favorável. Parado, está no mundo, a chance de a gente esquecer desse que nós estamos estudando, de não ficar vigilante ao que foi nos recomendado por Jesus. Então, essa vigilância, essa oração que Jesus recomendou, é importante para a gente não desviar desse caminho. É errado, vamos cair, mas né, é melhor a gente cair, subir de novo, para que descendo. Descendo um pouco, isso da palavra.
prestando, vai possuindo. Passado é aqui presente. Então, meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje. Eu posso modificar. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem está certo. Posteriormente, o campo pode modificar-se. Hoje, talvez nós estejamos em boas condições de fazer alguma coisa. Condições físicas, mentais, saúde. E amanhã? A gente pode ter limitações que vai deixar, né, impossibilidade de fazer certas coisas que hoje nós temos condições de fazer. Então, o adiar de condições. Isso falando dessa encarnação. E na próxima? Porque essa nós estamos em boas condições. Nós estamos tendo a possibilidade de se reunir para estudar Jesus, o Evangelho, a doutrina. A doutrina no século passado era o pessoal era perseguido, jogavam pedra, né? Prendiam. E hoje ainda há lugares do mundo que não se fala de Jesus. Nós temos a possibilidade de estarmos reunidos para refletir sobre as suas missões. Temos que aproveitar. Porque deixar para depois, perder a oportunidade de trabalhar. Ainda que assoberbado de realizações de tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. E essa oportunidade tem diariamente. Né? Quando chega uma pessoa com dificuldade, com um problema, com uma angústia, querendo esclarecimento, a gente chega, repassa o que nós estamos aprendendo. Olha a oportunidade. Consolar, né? Ser um bom samaritano. E às vezes tem a oportunidade de ser um bom samaritano. Não com coisas materiais, mas com a palavra, com um abraço, com um aconchego, com atenção. Dentro de casa. Às vezes isso não acontece dentro da nossa casa. Agora eu não posso. Claro. Não dá importância. Então, a oportunidade tem mesmo com todas as tarefas que nós temos, nossos compromissos diários. Sempre aparecendo. Se soubermos administrar o nosso tempo, aproveitar o tempo. Nós não somos bons administradores do tempo nosso. É uma realidade. Jesus, em João 10, fala: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, na palavra de vida eterna, Emmanuel faz o seguinte comentário na mensagem chamada Existimos. Diz ele: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Então, cada um de nós, né, está no grau evolutivo. Todos nós. Agora, olha o que Emmanuel traz para a gente de alerta. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Deus concedeu a existência. Nossos pais possibilitaram que o reencarnasse, mas a vida é por conta nossa. A determinado momento eles são responsáveis por nos auxiliar. Passado em determinado momento de dependência, né, porque o ser humano depende, né, da sobrevivência dos pais ou daqueles responsáveis por ele. Então a gente tem que ter uma experiência digna de imortalidade. O que é experiência digna de imortalidade? É
aquilo que eu posso repetir para a eternidade. Por exemplo, a violência é algo digno de eu repetir? Roubo, corrupção, é digno de repetir? Agora, o bem que eu faço ao auxiliar o outro é algo digno da imortalidade? É algo que eu posso me lembrar e fazer novamente? Então, quando ele fala digno da imortalidade, é a gente analisar se o que nós estamos fazendo hoje, a gente pode repetir amanhã, porque ela está atrelada ao quê? Ao bem. A vivenciar o bem, a prática do bem. Senão, não é digno. E aí eu vou ter que repetir. Quando eu faço algo que não é digno, eu tenho que vir nova encarnação para reparar, corrigir esse algo indigno que eu fiz. Então, observe o que faz. Temos que observar como está sendo. Primeiro, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa conduta. Como nós estamos aqui, no dia a dia. Encerro com a mensagem Aviso do Tempo. Está no livro de resposta, capítulo 15. Eu trouxe um trecho também, onde o Emmanuel coloca para a gente o seguinte: o tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho. Mas faz agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terá uma vez. Esse momento que vocês se repetir, serão em condições diferentes. Todos aqui será outro palestrante, será outras pessoas. Eu posso estar em outras situações, vivendo outras situações, outras dificuldades. Então, uma coisa é clara. Esse é o aviso do tempo. Esse é o talismã divino que Jesus fala. Que vai nos ajudar a quê? A favorecer a nossa evolução. Depende de nós. Então, que Jesus possa, essas lições, tocar o nosso coração de uma maneira que a gente avalie melhor o que nós estamos fazendo aqui. Qual vai ser as nossas atitudes no dia a dia? Para conosco, para com o próximo. A ponte entre eu e Deus e o próximo. O que eu estou fazendo? Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência minha.